todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Damos hoje início à nossa época eclética. Pois é, já sabem que tem vindo a ser hábito, episódios dedicados ao ecletismo do nosso clube, às modalidades de pavilhão principalmente, mas também fazendo sempre aqui uma volta geral sobre o que se passa no nosso clube. Desta feita, este é um episódio dedicado exclusivamente à nossa secção de handball, nossa equipa masculina de handball. Comigo, Sérgio Engrácia, tenho aqui o nosso companheiro Pedro Santiago. Olá, Pedro, bem-vindo, boa noite, boa tarde, bom dia. Olá, Sérgio. Boa noite, boa tarde, bom dia. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Já começo a fazer parte da mobília da casa e pronto, e estamos aqui para fazer um pequeno rescaldo daquilo que foi a época passada e antever um bocadinho, levantar o véu sobre aquilo que pode acontecer nesta época do handball do Benfica, que é a primeira modalidade a entrar em campo. Por isso é que também decidimos fazer este primeiro episódio dedicado ao handball. Santiago, já lá vamos, mas uma época que está a deixar os benfiquistas, os interessados, claro, em alvoroço, com os nomes sonantes que estão a entrar aqui na nossa equipa, mas já lá vamos. Santiago, falando aqui um bocadinho sobre a última época, fazendo aqui um pequeno rescaldo do que se passou então na última época, vamos lá. Olha, Sérgio, foi uma época, de certo modo, frustrante. Primeiro, não se pode fazer um balanço positivo, porque o Benfica não ganhou nada. E, portanto, no Benfica, quando não se ganha nada, não se podem fazer balanços positivos. No entanto, há uma série de circunstâncias muito atenuantes e que contribuíram decisivamente para que não tivesse sido possível atingir esses resultados e trazer troféus para o museu. Desde logo, está a fazer mais ou menos um ano que eu estive aqui contigo e com o João, antes de vermos a época anterior, e nós, logo na altura, dissemos que o plantel que foi construído tinha qualidade, mas que tinha era algumas claramente lacunas, insuficiente. Não é? Justamente, faltava gente, faltavam corpos, faltava opções para dar profundidade e qualidade à rotação. Isso foi muito evidente ao longo da época. Tanto nos confrontos em que jogámos, portanto, com os nossos adversários de maior nomeada, e depois, mais à frente, quando tivemos um problema físico num jogador que não tinha rotação, que era o Kukic, e depois, quando tivemos esse problema físico, acabámos por perder um jogo no João Rocha que nos custou o segundo lugar no campeonato, que, quanto a mim, naquele contexto, se o Kukic não se tivesse lesionado, muito provavelmente nós teríamos conseguido ir ganhar lá ao João Rocha, e a época, dentro de um balanço negativo, ou pelo menos não positivo, teria tido um motivo para que nós pronto, ficássemos mais satisfeitos, até porque isso teria consequências nas competições europeias da época que vai entrar. Mas muito rapidamente, nós mudamos muito na época passada, mudamos muita gente saiu, muita gente entrou. A pré-época foi curtíssima, foram 4 semanas sem torneios relevantes, com amigáveis clandestinos. Então foi uma crítica, uma crítica, algo que nós falámos aqui, não era? Por exemplo, o Porto tinha ido para a Espanha. Exatamente, o Porto foi para a Espanha fazer amigáveis, fazer 1 ou 2 torneios. Nós ficámos cá, creio que na altura fizemos 3 amigáveis um bocado na clandestinidade contra equipas inferiores do nosso país, da nossa liga. E entramos na eliminatória europeia logo contra uma equipa que, apesar de não ter qualidade individual por aí além, era uma equipa muito rotinada e que já jogava junto há algum tempo, que tinha alguns bons valores dessa equipa. Já 3, 4 jogadores esta época saíram para campeonatos e para equipas bastante boas, nomeadamente o pivô e o lateral esquerdo. Um foi para a França e outro foi para a Bundesliga. Portanto, era uma equipa que era enganadora, portanto não era excepcional, mas também não era assim tão fraca quanto se poderia pensar, e fomos surpreendidos logo a abrir, porque com uma preparação claramente insuficiente e com tantas mexidas e com
os jogadores adaptarem-se às novas ideias e tudo mais, foi um fracasso, claro, essa eliminação europeia logo à primeira. Depois, no campeonato, a equipa foi cumprindo a sua missão e chegou ao jogo com o Porto e fez uma belíssima exibição no Dragão Caixa, perde por 2 golos e deixa o campeonato, naquela altura, pensava-se completamente em aberto. E porquê? Porque tínhamos que ir ao João Rocha e o Benfica nessa altura vinha num claro crescendo de forma e o Sporting, pelo contrário, vinha com muitos problemas físicos e com exibições muito pouco consistentes. Só que a seguir ao jogo do Dragão tivemos um surto de Covid e a época partiu-se a meio. Eu ia-te perguntar há pouco se tinha havido um Benfica até a ida ao Dragão Caixa e se há outro Benfica, mas a pergunta é um bocado redundante, não é? Mas acaba por ser isso. Eu estou a perceber a tua pergunta, mas eu acho que não há 2 Benficas. Eu simplesmente acho que ou achas que aquele jogo é enganador? Não acho. Não acho, porque depois nós na segunda volta também perdemos em casa por 2 com o Porto e fomos ganhar e ganhámos em casa ao Sporting e fizemos um jogo equilibrado no João Rocha. Mas não sentes que o jogo no Dragão Caixa foi mais... Isto pode estar a ser injusto, mas foi mais convincente do que foi o jogo no Pavilhão da Luz? Foi, sem dúvida, foi. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, era que eu acho que até nós estávamos a embalar até em termos de qualidade de jogo e consistência e até motivação, sentia-se que a equipa que saiu daquele jogo do Dragão motivada e obviamente que é uma derrota, mas não se pode dizer que se tenham sido satisfeitos com o resultado, mas com a sensação de que podiam se calhar num dia bom e num dia menos bom do Porto aproveitar um deslize e tentar surpreendê-los na segunda volta em casa. E depois a quebra com o Covid e depois com o Campeonato do Mundo de Handball que também se meteu pelo caminho, há uma quebra de 2 meses. E o que aconteceu, e para responder à tua pergunta de há pouco, eu não acho que tenha havido 2 Benficas, eu simplesmente acho que o Benfica teve que recomeçar. Portanto, o trabalho feito até ao jogo com o Porto, até haver essa paragem, que é uma paragem muito longa, uma paragem de 2 meses, é quase como mais do que as férias. A seguir o Benfica tem que fazer novamente uma pré-época e isso não aconteceu a mais nenhum clube e pronto, epá, se é uma crítica, vou-te fazer uma provocação, se é uma crítica que nós fazemos na nossa equipa de futebol profissional, da nossa equipa sénior masculina de futebol profissional, é justo estarmos a dizer que também na nossa equipa sénior masculina de handball o Covid foi em parte culpado por esta época? Não, eu não acho que seja, nem quero estar aqui a atribuir nada ao Covid, nem pouco mais ou menos. O que eu acho aqui é que porque a seguir ao Covid há uma paragem das competições que já estava calendarizada para um campeonato do mundo. Não estou a falar da questão da paragem, estou a falar da questão do surto. Eu sei, mas o que eu acho é que o surto é seguido dessa paragem, ou seja, há um surto que provoca o adiamento ali de alguns jogos e a seguir temos uma paragem calendarizada já no calendário. Sim, e tudo uma junto. Coisa a seguir à outra, tudo somado dá uma paragem de 2 meses, porque depois nós já tínhamos um plantel curto. O Petar foi estagiar com a seleção da Sérvia e o Kukic também. O Matic foi estagiar com a seleção da Eslovénia, foi ao Mundial. Houve jogos de apuramento para o Campeonato da Europa. Mais os portugueses, quer dizer, a equipa não teve, há 2 meses que a equipa não treina, pura e simplesmente. E portanto é uma quebra bastante grande e portanto nós depois na segunda metade da época demoramos mais tempo a arrancar do que, ou pelo menos tanto tempo a arrancar como na primeira fase, e só e depois tivemos esse contratempo da lesão do Kukic, que num plantel que já é muito curto, lesionar-se a única opção de raiz que nós temos para aquele lugar, e temos que adaptar um jogador e depois ficarmos sem esse jogador para rolar o outro a lateral direito, quer dizer, a equipa ficou uma manta muito, muito, muito curta.
Perdemos no João Rocha e eu acho que esse jogo dita claramente depois o que restou da época. Ainda fizemos um jogo, ainda tentámos dar alguma luta ao Porto em casa, não conseguimos ganhar, ganhámos ao Sporting depois já quando não contava para nada e temos, na minha opinião, algo que não se pode repetir e que eu critiquei fortemente até no Twitter e com quem conversei sobre o assunto, que são 2 derrotas contra equipas menores que, independentemente dos problemas que nós tínhamos no plantel, essas derrotas não podem acontecer. Esse é o tipo de jogo, derrotas no Sporting da Horta e contra o Belenenses, é o tipo de resultado que tem que ser completamente erradicado do Benfica e, portanto, nesse aspecto, tanto a equipa técnica, como os jogadores e como os dirigentes e como quem está à volta da equipa, o Benfica fazer um mau jogo na Horta, perder, já é muito mau. Mas depois disso, voltar a perder no Belenenses, não pode acontecer. Independentemente do campeonato já estar entregue, independentemente das coisas já estarem resolvidas, são resultados inadmissíveis. O mais positivo ainda assim da época toda foi o percurso que fizemos na Taça. Ganhámos os jogos todos até à Final Four com facilidade. Também os adversários foram sempre muito, muito acessíveis. Fomos a Castelo Branco vencer, ganhámos também ao Sporting da Horta. E depois jogámos na Final Four. Tínhamos uma montanha muito grande para escalar, já com o Kukic de volta, mas ainda não a 100%. Mas tínhamos uma montanha grande para escalar porque o sorteio ditou que tínhamos que jogar com o Sporting e depois com o vencedor de Porto Águas Santas, que previsivelmente seria o Porto, que veio a confirmar-se depois em competição. A meia-final foi uma meia-final bem disputada, o Benfica fez um bom jogo, foi melhor que o Sporting, e é um sinal positivo para a época que vai entrar agora. Portanto, nós acabámos com um jogo positivo contra o Sporting e não estávamos a fazer um mau jogo contra o Porto, só que o jogo da final foi completamente estragado pela arbitragem, e quando digo arbitragem estragado, não estou a dizer que o Benfica foi prejudicado, mas o espetáculo foi completamente estragado pela dupla de árbitros. Sim, mas senti alguns atletas benfiquistas que perderam ali um bocadinho, se calhar também é o cansaço da época inteira, não sei, mas acho que perderam ali um bocadinho sim, o discernimento e a cabeça. Acho, foi a ideia que fiquei, posso estar a ser injusto mais uma vez. Porque aquilo foi de facto uma palhaçada desde o início, as exclusões umas atrás das outras, e como é óbvio, quando os árbitros carregam as duas equipas de exclusões, em lances, muitos deles perfeitamente normais, de contacto normal de um desporto que é um desporto que é agressivo e que é de contacto e que é de confronto físico, obviamente quem sai mais prejudicado é a equipa que tem menos soluções, e nesse caso o Benfica apanhou-se depois a perder por 4 golos, ainda tentou uma reação no final, mas depois também faltou ali um bocadinho de eficácia em alguns momentos. O Keita meteu 2 ou 3 bolas, creio que nos postes, em situações com bastante ângulo da ponta. O jogo ficou extremamente incaracterístico e o Porto acabou por ser um vencedor natural e justo, mas as reações de todos dos intervenientes do jogo no final acho que são paradigmáticas daquilo que foi o jogo. Nem o Magnus Andersson, o treinador do Porto, estava quase com vontade de comemorar, porque diz que aquilo não se jogou handball, e tinha toda a razão, e os próprios jogadores do Porto chegaram ao fim, ganhámos, mas isto foi uma coisa um bocado estranha, e pronto, e foi um jogo um bocado ingrato. Não quer dizer que o Porto não fosse ganhar o jogo, acredito que sim, porque a equipa era melhor, era mais equipa, tem mais soluções, mas a verdade é que naquele contexto era muito difícil ao Benfica fazer melhor. E pronto, e o balanço da época acaba por ser esse. Chegamos à final da Taça, o que é um sinal positivo. Conseguimos vencer o Sporting em casa na segunda volta, que também é um sinal positivo. Temos 2 derrotas com o Porto por apenas 2 golos, ou seja,
a equipa, apesar de tudo, nesses jogos competitivos, nesses jogos grandes, conseguiu manter-se competitiva e, portanto, não baixou os braços e nunca deixou abrir 6, 7, 8, 10 golos, como já aconteceu em épocas anteriores. Conseguiu manter-se sempre ali, andar quase a cheirar uma surpresa e um resultado positivo. Essas são as ilações boas que eu tenho para tirar desta época. É uma época também em que nós mudamos muito a maneira de jogar e isso também conta muito. Nós não mudamos só os jogadores, nós mudamos o plantel, mas mudamos muito, muito a nossa filosofia de jogo. O Chema Rodrigues deu há uma semana, salvo erro, uma entrevista ao programa protagonista da BTV, em que explica isso, em que diz que o sistema que ele quer implementar é um sistema que até os jogadores têm alguma dificuldade em entender e que, portanto, nesse sentido há um reforço que veio esta época para o Benfica que também desse ponto de vista o pode ajudar muito dentro de campo, que já é um jogador que já conhece as ideias que ele quer implementar. Portanto, nós mudamos os jogadores, mudamos o sistema de jogo, temos um treinador inexperiente, que também certamente esta época serviu para ele conhecer melhor os adversários da Liga Portuguesa, o que é que se pode esperar do campeonato. Portanto, eu recordando a nossa conversa de há um ano com o João, este projeto teve o seu ano zero em quase todas as vertentes e a minha expectativa é que esta época 2021, 2022 é que seja o ano 1. Okay. O João disse que estamos fartos de anos zero e é verdade, não tem... O handball do Benfica tem sido pródigo em anúncios de anos zero e projetos e hoje é a formação, amanhã é com jogadores portugueses. Um bocadinho patinho feio, durante alguns anos, não sei. Eu senti um bocado isso, eu. Sim, o que eu senti sempre mais foi haver muito pouca coerência naquilo que se quer e muito pouca continuidade. Portanto, nós com o Mariano Ortega tínhamos um projeto que era de formação e que deu frutos. Ainda hoje temos Paulo Moreno, Bellone, e tivemos mais alguns jogadores, o Cavalcanti, que saiu daqui para ir para o campeonato francês. Tivemos jogadores aqui da formação que até foi um projeto que até foi interessante, quase que dava um título também, só que depois não nos soubemos adaptar ao contexto competitivo que se seguiu a esse portanto, ao lançamento dessas bases. Portanto, a partir de uma determinada altura foi necessário meter mais dinheiro no handball, trazer mais jogadores. Nós, com o Carlos Rezende, quando ele chegou no primeiro ano, ficámos, na minha opinião, talvez um reforço, ter uma equipa para ser campeão. Se nós, nessa altura, tivéssemos tido a noção e a ambição de trazer um jogador canhoto que pudesse, de facto, fazer a diferença nos dois lados do campo, ao invés de estarmos a esperar pelo Terzic recuperar ou ver se dava ou se não dava, se nós tivéssemos aberto os cordões à bolsa e metido ali dinheiro a sério num lateral direito canhoto, como deve ser, talvez nessa época, logo na primeira época do Carlos Rezende, tivéssemos conseguido ser campeões. E a partir daí, nós com um título, as coisas passam a ser diferentes. O Chema referiu isso agora na semana passada, ele disse que é muito difícil ser campeão, mas quando o Benfica conseguir um título, as coisas podem ser diferentes. Acedemos algum dinheiro, bom dinheiro da Liga dos Campeões, são 300, 400 mil euros que vêm por estarmos na Liga dos Campeões. É muito mais fácil contratar jogadores estando na Liga dos Campeões, até a preços mais baratos, alguns que não se importam de receber um bocadinho menos para terem essa exposição do maior palco europeu. E, portanto, o Benfica andou aqui um bocadinho a navegar na maionese durante alguns anos e agora penso e quero e desejo muito que o ano passado foi um ano claramente preparatório. Este ano, com aquilo que se está a ver, parece-me que vamos dar mais um passo em frente. E o que eu desejo é que temos de ter todos noção que o adversário que temos para enfrentar é fortíssimo, vai continuar a ser fortíssimo
e se por acaso as coisas no final da época não nos sorrirem em termos de título nacional, tem que haver continuidade. Eu dou sempre que falo nisto, eu dou este exemplo. O Juan Carlos Pastor, que é um treinador que é da árvore de onde nasce o Chema Rodrigues, chegou à Hungria, ao PIK Szeged, há 8 anos, salvo eu. E só conseguiu 2 títulos e demorou alguns anos até conseguir o primeiro. E tem uma realidade semelhante à do Benfica, ou seja, enfrenta um adversário muito mais poderoso financeiramente e em termos de qualidade do plantel, que é o Véspera. Mas confiaram no trabalho dele, foram-lhe dando as armas, foram-lhe dando os jogadores e eles conseguiram superar-se e, por exemplo, nesta época que acaba de findar, foram novamente campeões não sendo underdogs, mas tendo armas um bocadinho inferiores ao adversário, mas confiando nesse sistema e nesse projeto e havendo continuidade na aposta, na modalidade, conseguiram ser campeões e na próxima época, com o plantel que construíram, tenho a certeza que vão estar aí a discutir certamente o título da Champions. Mas e é sempre esse exemplo que eu dou, que é partem de uma posição inferior, mas com continuidade e com persistência e indo adicionando aquilo que a equipa precisa no momento certo e com paciência chegaram lá. Agora, se o Benfica, por exemplo, este ano falhar e depois retirar investimento da equipa e mandar 1 ou 2 ou 3 jogadores embora, aí já vamos apostar na formação outra vez e não sei o quê, não temos hipótese. Portanto, tem que haver, como dizia o João o ano passado e bem, ano 0, ano 1 e a seguir o 2 e o 3, porque o título vai chegar se nós mantivermos esta continuidade. Santiago, entramos então aqui nesta época, 21 a 22. Falamos aqui um bocadinho, o Benfica começa então na primeira jornada, defronta o Avanca. Fala-nos um bocadinho aqui deste modelo competitivo. Olha, o modelo vai se manter em relação à época anterior. Portanto, o campeonato vai ser disputado por 16 equipas, 30 jornadas, todos contra todos a 2 voltas, portanto um campeonato tradicional, tal como no futebol. E portanto, uma vez mais, tal como na época anterior porque este modelo introduziu-se por causa da pandemia e vai se manter para esta época, uma vez mais o que vai acontecer é que o campeonato vai se decidir nos 2 jogos contra o Sporting e nos 2 jogos contra o Porto e como sempre também na sempre difícil deslocação ao pavilhão do Águas Santas, que vai voltar a ter uma belíssima equipa e portanto esse adversário e também vai estar nas competições europeias, o Águas vai continuar a ser um adversário competitivo e portanto é nesses jogos que o título se vai decidir e portanto é aí que o Benfica tem que estar no seu melhor, na sua máxima força. Uma novidade em relação às competições desta época é a Supertaça, portanto um modelo importado de outras modalidades. Era suposto ser Supertaça Benfica-Porto, não vai ser Benfica-Porto, vai ser uma Supertaça A4. Porquê? Foi decidido assim, foi alterado o modelo, vai ser Benfica-Porto, Sporting e Águas Santas. Mas era Benfica-Porto porque o Benfica foi finalista vencido. Vencido da taça, exatamente. O Porto foi campeão e venceu a taça, e o Benfica foi finalista vencido da taça e ia ser Porto-Benfica a final da Supertaça. Não vai ser uma Supertaça com 4 equipas, que é um modelo que para mim não faz qualquer sentido. Mas vai ser com 4 equipas e portanto é para disputar nos dias 11 e 12 de setembro e o Benfica tem aí a sua primeira oportunidade para tentar mostrar que está forte e até porque vai ter competições europeias antes, portanto vai ser uma equipa que vai ter mais competição nessa fase da época. Talvez seja possível o Benfica conseguir para mim, na minha opinião, era muito, muito importante o Benfica conseguir ganhar esta Supertaça porque o Porto mexeu um bocado no plantel, o Sporting mexeu muito no plantel, o Benfica
mexeu, mas em termos de saídas, praticamente não o plantel vai ficar na mesma. Portanto, só com as adições, acho que o Benfica pode ter aqui uma hipótese para ganhar um título e, sobretudo, ganhar um balão motivacional enorme para o que depois vem a seguir, em termos de competições europeias e de campeonato. Mas, Santiago, como é que vês aqui o sorteio, por exemplo? O sorteio é pior do que o ano passado. Desta época, o Benfica vai jogar e agora espera aí, deixa-me só recordar, tenho que abrir aqui o ficheiro porque não tenho de cor, mas tenho a ideia que está aqui. O Benfica joga em casa contra o Sporting logo na 8ª ou 9ª jornada, se não estou em erro, que será em novembro. Eu sei a data, mas não sei que é no dia 13 de novembro. Benfica Sporting, está calendarizado para dia 13 de novembro. Portanto, esta época é um bocadinho ao contrário, ou seja, na época passada o Benfica jogou fora os 2 primeiros jogos grandes, jogou primeiro no João Rocha e no Dragão, Caixa, e depois é que jogou em casa. E, portanto, tendo em conta as mexidas nos plantéis, eu acho que esse calendário teria sido outra vez mais favorável para o Benfica, porque o Sporting em novembro, com as mexidas que fez, provavelmente teria aqui seria um adversário mais acessível e o Benfica poderia ter mais hipóteses jogando fora no primeiro jogo, mas de qualquer das maneiras o Benfica vai ter que ganhar o Sporting em casa e fora se quiser ser campeão. Não há segredos para ganhar este campeonato. Tem que ganhar os 2 jogos ao Sporting. Joga na 9ª jornada em casa, recebe o Sporting e depois recebe o Porto na 13ª, já em dezembro, e aí esperemos que, tal como no ano passado, seja possível aproveitar algum desgaste do Porto na Liga dos Campeões, porque a Liga dos Campeões é uma competição muito exigente. O Porto tem um grupo duríssimo na Champions. Acho que vai ter uma época extraordinariamente desgastante e talvez seja possível o Benfica. Se o Benfica conseguir vencer os 2 jogos em casa na primeira volta, acho que pode conseguir uma vantagem importante e pronto, lá está. O calendário, o ano passado havia a questão de mexer muito na equipa e, portanto, deixar as decisões para quando a equipa tivesse mais, para os jogos em casa, para quando a equipa tivesse mais rotinada e tudo mais. Mas a verdade é que não há segredos. Para ser campeões, temos que ganhar os 2 jogos ao Sporting, ganhar um jogo ao Porto e ter vantagem no confronto direto contra o Porto, seja empatando os 2 jogos e marcando mais golos fora, seja ou ficando com melhor diferença de golos, seja ganhando um jogo e perdendo o outro, mas ganhar por mais do que eles nos ganhem a nós. Ganhar os 2 jogos, seja como for, temos que ganhar ali o confronto direto e ganhar os 2 jogos ao Sporting. Não há outra alternativa, porque eu não acredito que o Porto ceda pontos contra o Sporting. E tu, como é que analisas também aqui tanto Porto, Sporting, e também já falámos um bocadinho sobre o Águas Santas, que serão aqui, em princípio, as 3 equipas mais complicadas, o Porto e o Sporting claramente, mas o Águas Santas também neste leque de 4 equipas mais fortes. Como é que analisas aqui estas 3 equipas? Olha, o Águas perde um jogador fundamental nos últimos largos anos, que tem sido recorrentemente até o melhor marcador do campeonato, que é o Pedro Cruz, que foi para o Porto. É um jogador com 37 anos, mas é um jogador ainda com qualidade para ajudar, e no Águas era a figura da equipe. E o Águas perdeu o Pedro Cruz e perdeu também o Nuno Grilo, que não fez uma época por aí além, nem pouco mais ou menos. Perdeu esses 2 jogadores que eram importantes na equipa, mas reforçou-se muito bem. Foi buscar o André Sousa, emprestado pelo Porto, que se diz que na próxima época, em 2022, será reforço do Benfica.
que é um miúdo extraordinariamente talentoso, tem uma tomada de decisão muito boa, um central cerebral, um jogador muito, muito, muito interessante, muito jovem ainda, com 19 anos. Se for verdade que o Benfica o vai buscar na próxima época, é uma contratação em cheio, na minha opinião. Até para o modelo de jogo que o treinador quer implementar, acho que encaixa na perfeição naquilo que nós precisamos, e é dos jogadores mais talentosos do handball português. E era um jogador que estava a ser preparado para fazer a transição no plantel do Porto, e esta época o Porto perde, e se confirmar essa vinda do André Sousa para o Benfica, o Porto em 2 anos perde ali 2, 3 jogadores que estavam a assegurar essa transição, e portanto não sei como é que eles vão lidar com isso. Mas pronto, além do André Sousa, fui buscar também o Ruben Ribeiro, também pertencia ao Porto, que é um lateral esquerdo que esteve em Espanha, um jogador com 2 metros, que não é, no ataque não é nada extraordinário, mas é um belíssimo defensor. Foi também buscar o Miguel Batista, que também estava em Espanha, que se falou que ia para o Sporting, mas acabou por não ir. A transferência aparentemente terá sido cancelada com a revolução que o Sporting acabou por fazer no plantel, que é um canhoto, que eu acho um jogador banal, mas para o contexto do Águas Santas, jogador de quase 2 metros, que é útil na defesa e que, bem servido, consegue fazer alguns golos da primeira linha, e dada a escassez de canhotos, acho que é um reforço interessante para eles. Dar-lhes peso e altura, que também é importante. Dizem que vai para lá o Tiago Sousa emprestado, ainda não está confirmado, que é um pivô que também é da formação do Porto, que também tem quase 2 metros, que é talvez o pivô melhorzinho que há na formação em Portugal, embora a formação de pivôs em Portugal não esteja por aí além, mas o Tiago Sousa já tem experiência de primeira divisão, estava no Avanca, e dizem que vai para o Águas. Era uma lacuna que o Águas tinha e tem no plantel. Tem 2 pivôs muito razoáveis, mas o Tiago Sousa é melhor do que aqueles que eles têm, e portanto fica um plantel. E foi também buscar o Miguel Pinto, que é um ponta lateral direito, também é do Porto, e trocou o treinador. Saiu o professor José António Silva e vai para lá o Ricardo Moreira, que foi ex-jogador e ex-capitão do Porto, e está agora no Águas, vindo do Ismael. Portanto, há aqui uma tendência, uma colagem do Águas Santas ao Porto. Claramente há aqui influência do professor José Magalhães, o diretor do handball do Porto, a mover finalmente, ao fim de muitos anos, a sua influência para uma das melhores escolas do handball nacional, que é o Águas Santas. De todo modo, conseguiu o Águas colmatar relativamente bem as saídas do Cruz e do Grilo, embora o Cruz fosse de facto um jogador que fazia a diferença ali. Mantém o Pedro Seabra, que também é muito importante para eles, mas acho que o Águas Santas globalmente fica com um plantel mais forte do que tinha esta época, e vai ser um adversário duro de roer, porque é uma equipa que sabe jogar handball, que tem jogadores grandes, que pesados. Não vai ser nada fácil ganhar lá. Nada fácil. Esse é o Águas. Depois o Porto tem 4 saídas importantes. Uma delas é o do Quintana, que já se sabe o que é que aconteceu, faleceu. Depois foi substituído pelo Martin Zekelli, que acabou por ser um jogador completamente irrelevante. E portanto a substituição do Quintana vai ser feita agora esta época, e foram buscar um guarda-redes que eu tenho muita expectativa para ver o que é que ele pode fazer aqui em Portugal, que é o Sebastian Franzen, que é um guarda-redes dinamarquês, das camadas jovens da seleção dinamarquesa. Foi campeão mundial de júniores em 2009, aliás. É um guarda-redes com 2,4 m. Eu vi pouca coisa dele, mas do que andei a ler e do que andei a perguntar, dizem que ele, quando está bem, é um guarda-redes intransponível, mas que tem problemas sérios de consistência. Portanto, que não é um guarda-redes regular, tanto faz exibições extraordinárias como exibições mais apagadas.
e dizem que, eu estive a ver os números dele na Liga Dinamarquesa, são números muito interessantes, acima de 30% nas últimas 2 épocas, e portanto acho que o Porto pode ter aqui acertado em cheio. Os guarda-redes grandes em Portugal normalmente fazem sempre diferença. Lembro-me há uns anos do Azanin no Sporting, que era um guarda-redes mais ou menos com a mesma estatura e que fechava a baliza, e o Franzen acho que pode ser um guarda-redes que pode voltar a trazer qualidade acima da média à baliza do Porto. Embora o Mitrevski na época passada tenha feito uma época excelente mesmo, mas o Franzen acho que é um guarda-redes de qualidade. O Porto perde o Miguel Martins, que quanto a mim na época passada foi o melhor jogador da equipa e fez a sua melhor época em Portugal. Na época passada, Miguel Martins foi de facto um jogador fantástico, tanto em Portugal como na Liga dos Campeões, um jogador criativo, com soluções para tudo e mais alguma coisa, 1 contra 1, remate exterior, danca, apoio, alimentar os pivôs, um jogador de facto de uma qualidade enorme. Foi justamente para o Pique Szeged, portanto o Juan Carlos Pastor viu ali no Miguel um reforço de qualidade, e é, para mim, é onde o Porto perde aqui mais qualidade. Porquê? Porque o Porto foi buscar o Diogo Oliveira, que é um central que era das suas escolas, que passou pelo Avanca, e do Avanca foi para a segunda divisão alemã, para o Balingen, e do Balingen foi para o Aral da Suíça. O Diogo Oliveira é um jogador bastante grande, para central tem quase 2 metros, e é um jogador, um bom defensor e um jogador que atira bem de fora da meia distância, mas não tem nada a ver com o Miguel Martins em termos de explosão, em termos de criatividade, em termos de serviço à segunda linha, aos pivôs. Portanto, que tenho muitas dúvidas que tenha a mobilidade e a velocidade para dar aquilo que o Miguel Martins dava, por exemplo, no sistema do 7-6 que o Porto usa e usa muito. Portanto, eu acho que aqui o Porto perde um jogador de elite europeia e substitui por um jogador, para se ter uma noção, nem sequer conta para o Totobola na seleção nacional. Portanto, acho que o Porto aqui nesta posição específica de central perde muita coisa. Ganha alguma defesa, é verdade, mas a defesa do Porto já era forte, fez uma contratação que ainda a tornou mais forte, e não acho que fosse defesa que o Porto precisava. Acho que precisava de substituir a criatividade e as soluções ofensivas que o Miguel trazia, e a mobilidade que ele tinha, a velocidade que imprimia ao jogo, e eu acho que o Porto aqui perde bastante qualidade. Depois, Porto perde o André Gomes, mais um talento incrível, que vai embora, vai para o Melsungen da Alemanha, para a Bundesliga, e o Porto nessa troca o André Gomes por 2 jogadores, Pedro Cruz, que eu já referi, que é um jogador que tem 37 anos, mas não olhemos à idade, porque o Pedro Cruz é um jogador experimentadíssimo e tem muito handball nas mãos. Tecnicamente é um jogador fabuloso. O teu Pedro Cruz sabe fazer tudo, sabe rematar, sabe assistir os pivôs. O Pedro Cruz tecnicamente é um jogador muito bom. E tem outra coisa, que é, tem muito handball na cabeça. Portanto, o Pedro Cruz é um jogador que toma muito boas decisões. E no handball atual, e então nos sistemas que o Porto costuma usar, nomeadamente o 7-6, eu estou mesmo a ver o Porto a jogar o 7-6 com o Pedro Cruz, a fazer o que o Fábio Magalhães faz agora, e o Fábio Magalhães ia fazer o que o Miguel Martins fazia, e jogar do outro lado, a aproveitar as vantagens criadas e vindas do lado esquerdo das decisões de Pedro Cruz. Portanto, parece-me que a contratação de Pedro Cruz pelo Porto tem um objetivo muito específico, que é usá-lo neste 7 contra 6, porque ele já não solta praticamente nada, não é rápido, o 1 contra 1 já tem alguma dificuldade também. Portanto, nessas coisas a idade já se nota, mas num sistema de 7-6 em que ele só tem que passar e tomar decisões e criar umas vantagens, acho que ele ainda pode ser bastante útil. E contratou, além do Pedro Cruz, contratou o capitão do Sporting, o Pedro Valdés,
uma transferência que foi um bloco, uma coisa que ninguém estava à espera. E pronto, e nessa, que para mim é o substituto direto do André Gomes. O Pedro Cruz vai ter aqueles minutos específicos, eventualmente até nos jogos pequenos pode jogar no set inicial, mas quem vai substituir nos jogos grandes e na Liga dos Campeões o André Gomes é o Pedro Valdés. E eu acho que aqui o Porto ganha numas coisas e perde noutras. O André Gomes não era um jogador muito consistente, mas era um jogador que resolvia ataques só por si. O André Gomes é um atleta de eleição, com uma capacidade de explosão de um contra um, subir e atirar que é extremamente invulgar no handball mundial. Ele salta e arma muito rapidamente o remate e tem uma impulsão enorme. E portanto o André Gomes nas situações de um contra um e a criar o seu próprio remate era um jogador, na minha opinião, no ataque mais imprevisível e com mais soluções do que o Pedro Valdés. O Pedro Valdés é um jogador que, do ponto de vista ofensivo, não joga tanto com os pivôs, não tem mais dificuldade em criar o seu remate. É preciso que o sirvam mais do que ele próprio inventar o seu próprio golo. E portanto eu acho que o Porto vai perder aqui um bocadinho de criatividade, vai perder aqui um bocadinho de explosão e vai perder aqui algumas coisas com o Valdés no ataque, embora o Valdés seja um jogador que é embalado e quando sobe é praticamente imparável. Se o servirem bem, o Valdés sobe e atira e faz gol, mas não é no ataque um jogador que tenha tantas coisas como o André Gomes tem, e por isso é que o André Gomes vai para a Alemanha, e se as coisas lhe correrem bem, de lá só sai para um grande clube, não tenho dúvidas disso. Por outro lado, no outro lado do campo, na defesa, o Valdés para mim era o melhor defensor do campeonato, e o Porto vai fortalecer ainda mais o seu bloco defensivo. O Porto já tem o Salina, já não caminha para novo, vai para 36, salvo erro. Tem o Iturriza, que acabou por ficar e renovar o contrato a ganhar bastante mais do que ganhava antes. E tem o Djibril Mbengue, que também é outro armário, e tem o Pedro Valdés. Portanto, o 4 defensivo do bloco central do Porto defensivo é simplesmente assustador. Vai ser muito difícil alguém penetrar ali. Isto depois eu também já vou encaixar nas contratações do Benfica, que acho que também tem algo que ver com isto. O Porto vai ter 4 jogadores que são autênticos seguranças de discoteca ali no meio. Vai ser muito difícil entrar ali quando eles tiverem os 4 ao mesmo tempo. E depois perdeu também o Manuel Sepato, o pivô alemão. Foi um jogador fraco, foi uma solução de recurso na última época, revelou-se um jogador já sem nada no tanque do gasóleo para dar, já é um jogador já veterano e que não veio acrescentar nada, e ao que tudo indica não vão contratar ninguém porque tem um pivô colombiano que as únicas coisas que eu vi dele, da equipa B de Porto, sinceramente tenho muitas dúvidas que ele vai ter minutos, mas pelo menos nos jogos a sério acho que nem sequer vai ser utilizado. Mas é um pivô colombiano que tem 19 anos e tem 2,4 m e uma envergadura que, se tu procurares no Google Jesus Hurtado, o homem tem o rapaz tem 2 autênticos remos, tem uns braços gigantescos. O Porto descobriu num torneio das Nações Emergentes, que é um jogador com uma dimensão física enorme, mas é muito, 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 muito fraco ainda tecnicamente, não tem ainda técnica e taticamente ainda tem muito, muito, muito que comer, mas lá está, o Porto ensinou o Iturriza, ensinou o Salina. Nesta época, em concreto, tenho seríssimas dúvidas que o Hurtado venha a acrescentar o que quer que seja, porque ele de facto ainda está num estado muito, muito, muito verde, mas penso que será essa a opção, até porque o Porto teve que renovar com o Iturriza, teve que renovar com o Fábio Magalhães, teve que renovar com o Rui Silva. Acredito que parte do orçamento que sobrasse para essas posições tenha sido gasto nas renovações. E, portanto, na globalidade,
Acho que o Porto no ataque vai estar um bocadinho mais fraco. Ou até acho que vai piorar um bocadinho no ataque. Acho que o Rui Silva vai ter que dar mais de si, porque o Porto perde 2 jogadores que eram muito importantes, muito influentes na manobra da equipa. E eu acho que não foram substituídos com jogadores que do ponto de vista ofensivo deem o mesmo que eles davam, e portanto acho que vai ter mais dificuldade o Porto em ataque organizado, e não me surpreende se o Porto na próxima época atacar ainda mais tempo em 7 contra 6, porque tenho os laterais direitos do Porto, o Mbenga e o Diogo Silva, são jogadores um bocadinho estáticos. O Diogo Silva fez uma época muito fraca, estava à espera que ele desse o salto de qualidade com o Magnus Andersson, mas não deu. Talvez dê este ano, se der, a coisa muda um bocadinho de figura. Mas tanto o Valdés como o Fábio Magalhães não são jogadores para... E o Sliskovic também não fez uma época por aí além, portanto são aí 3 jogadores que jogam um pouco um contra um, têm algumas dificuldades em criar o seu próprio golo, e eu acho que o Porto no ataque perde alguma qualidade. Já na defesa, conforme eu disse, contrata o melhor defensor do campeonato, e quem contrata o melhor defensor do campeonato naturalmente fica mais forte. E portanto acho que o Porto vai ter ali uma defesa onde vai ser muito difícil entrar. Depois também o Diogo Oliveira defende, o próprio Pedro Cruz na defesa consegue ainda acrescentar valor. E portanto o Porto tem muitos defensores. Acho que eles defensivamente vão ser uma equipa fortíssima. E pronto, e acho que no deve-o haver, acho que o Porto perde globalmente um bocadinho de qualidade. Continua a ser um adversário muito forte, a defesa ganha campeonatos e portanto eles têm uma defesa muito, muito, muito boa, e portanto acho que, feitas as contas, eles continuam a ser o principal candidato ao título, e seguidos este ano do Benfica, mas eu já vou falar sobre isso. Já lá vamos, né? Ao Benfica já lá vamos. Sim, já lá vamos. Vamos até ali. Deixa-me só... Exatamente. Vamos até ao outro lado da segunda circular. Pronto, e o Sporting faz uma revolução completa no seu plantel. O Sporting deixou sair 2, 4, 6, 8, 11 jogadores do seu plantel. Tomás Vanzeleri e Kudic, guarda-redes, Arnaud Bingo e Tomislav Spruk, pontas esquerdas, Darko Djukic, ponta direita, Pedro Valdés, lateral esquerdo, Nuno Roque e João Ribeiro, centrais, Dmitry Doroshuk, Tiago Rocha e Daniel Andreev, pivôs. Os 3 pivôs do Sporting saem os 2 pontas esquerdas, sai o seu capitão e um dos melhores jogadores da equipa, o Valdés, sai o ponta direita titular. Portanto, o Sporting sai ponta esquerda titular, saem vários jogadores importantes para a equipa, o que não quer dizer que o Sporting fique com uma equipa fraca, porque o Sporting reforçou-se com qualidade. Embora tenha sido um reforço até ver, não sei se o plantel do Sporting está fechado, pelo menos eles acho que têm a intenção de ainda trazer pelo menos mais um pivô, porque só contrataram 2, mas pelo menos até ver a intenção do Sporting é reforçar o plantel para o médio prazo, porque a idade média dos reforços do Sporting é bastante baixa. Desde logo saíram 2 guarda-redes, mesmo assim ficam com 2, que é o Skok e o Manuel Gaspar, e contrataram um terceiro guarda-redes, um tunisino ao Vitória de Setúbal, o Yassine Belkaid, que é um guarda-redes tunisino com quase 2 metros, que tem bastante potencial. Não foi titular o ano passado no Vitória de Setúbal, porque o Vitória de Setúbal tinha um guarda-redes brasileiro que fez uma excelente época, o Alain Lima, mas ele em alguns jogos mostrou-se a bom plano, e o Sporting é um guarda-redes muito jovem, tem 19 ou 20 anos, e o Sporting aproveitou que ele estava aqui ao lado e foi buscá-lo, e acho que o Sporting fez uma contratação que pode no futuro, no imediato não, mas no futuro pode ter aqui um guarda-redes para fazer parte dos plantéis. Depois, na ponta esquerda, o Sporting vai integrar um júnior, o Duarte Seixas, que eu sinceramente não conheço, nunca vi jogar,
mas acredito que para ele integrar o plantel é porque vem pelo menos algum talento. Não acredito que vá jogar, porque o Sporting foi contratar o José Folqués, que é um ponta da esquerda que era do Benidorm de Espanha, um jogador à semelhança de um dos reforços do Benfica, um jogador muito alto para a posição que ocupa, tem 1,97 m e destaca-se sobretudo por ser um excelente defensor, defende nas 3 posições, tanto na ponta como no lateral como no meio, e é um jogador que tecnicamente não é nada vistoso, pelo contrário, até é um bocado desengonçado. Não é particularmente eficaz, porque tecnicamente não é nada por aí além, portanto, do posto específico ele tem, principalmente quando salta com pouco ângulo, tem algumas dificuldades, mas é um jogador que está perto de ser selecionável para a seleção espanhola. É um bom reforço para o Sporting, e acho que eles se reforçaram bem e sobretudo não perdem aqui uma coisa que o Arnaud Bingot dava, que era também a defesa em posições interiores. E, portanto, acho que o Sporting procurou isso neste jogador e encontraram uma boa solução. Por outro lado, já do lado contrário, na ponta direita, o Sporting perde o Djukic, que não tendo feito uma época por aí além, mas era um jogador com recursos técnicos de grande nível, que foi para o Vardar da Macedónia, para o campeão macedónio, e contratou ao Granollers de Espanha o Mamadou Gassama, que é um jogador que basicamente vale pela sua potência física. É uma espécie de Keita, do nosso Keita, mas canhoto do outro lado. Tecnicamente não é nada especial, também a eficácia também não é por aí além, tal como o Keita, mas é um jogador que defensivamente acrescenta, nomeadamente quando os pivôs caem ali na zona da ponta, ele consegue ajudar na zona central. E pronto, e é por aí que o Sporting que foi por aí, foi com essa intenção que o Sporting o foi buscar. E além disso, o Francisco Tavares renovou o contrato. O Francisco Tavares fez uma época muito boa ano passado no Sporting, foi uma das revelações da época, na minha opinião, na equipa deles. Portanto, renovou o contrato e o Sporting fica com um conjunto de pontas direitas equilibrado. E quando houver essa necessidade de defender pivôs grandes e caiam ali naquela zona, certamente o Gassama estará em campo. Nos outros jogos penso que o Francisco Tavares tecnicamente, eficácia, livre 7 metros, contra-ataque, acho que para mim é um jogador melhor do que ele e também quando o Areia e o Portela na seleção estiverem prestes a começar a acusar a experiência, acho que o Francisco Tavares é o primeiro da lista para ser selecionado. Depois o Sporting renovou completamente a sua zona central, e quanto a mim aqui foram buscar 2 jogadores de grande qualidade, grande talento e grande futuro. O Sporting na época passada encarou a época com o Carlos Ruesga, que é um jogador veteraníssimo e já não tem pernas para isto, com o Nuno Roque e também outro veterano, e com o Joel Ribeiro. Deixou sair estes últimos 2, o Carlos Ruesga, creio, segundo sei, ainda tem mais um ano de contrato com o Sporting e não quis abdicar do que tem para receber, porque não vai receber o que recebe cá em mais lado nenhum nesta idade, e foi contratar um internacional espanhol ao Adamar León, o Nathan Soares, que é um jogador talentosíssimo, um bocado egoísta, mas tem muito talento, um jogador criativo, rápido, que é desconcertante. É um jogador que vai dar gosto de ver aqui em Portugal. Eu sou confesso apreciador das qualidades dele. Acho que é um jogador que desequilibra muito a partir da zona central. Tem muitas coisas para melhorar, se calhar até dizem que a atitude dele porventura pode até nem ser a mais profissional, que dizem que ele tem alguns tiques de vedeta, mas independentemente disso é um jogador com um talento extraordinário, que é mesmo desconcertante. Se quem quiser ver vídeos no YouTube, procure Nathan Soares. É um jogador que veio do Cuenca para o Adamar León
e agora do Ademar Leão para o Sporting. E além do Nathan, o Sporting contratou aquele que já integrou os trabalhos da seleção recentemente ao ABC, foi buscar o André José, que é um belíssimo central que será o futuro da seleção nacional. É um jogador de vastos recursos, principalmente no ataque, de vastos recursos técnicos. O jogador consegue atirar da primeira linha, que tem excelente relação com os pivôs, toma boas decisões, criativo. E o Sporting acho que fica com 2 centrais de enorme qualidade e de enorme futuro. Só para acrescentar que o Sporting pagou a ambos os clubes para os ter no imediato. Portanto, eles eram 2 jogadores que tinham contrato tanto com o Ademar como com o ABC, e o Sporting pagou um valor, não sei quanto, mas pagou uma certa quantia a cada um desses clubes para poder ter esses 2 jogadores nesta época a jogar no pavilhão João Rocha. E depois, o Sporting faz, na sequência de ter perdido o seu capitão para o Porto, o que é que faz? Vai buscar as 2 maiores promessas do handball do Futebol Clube do Porto. Saiu o Pedro Valdés e o Sporting foi buscar o Martim Costa, que é apontado por muitos como o grande nome do handball português para a próxima década. Ele vem de uma lesão num joelho, não sei como é que ele está, e não, acho que só vai treinar a partir de setembro. Teve muitos meses parado, não se sabe como é que vai voltar dessa lesão de joelho, mas é um jogador extraordinariamente talentoso, não defende, mas no ataque tem um talento enorme, um jogador com 18 anos ou 19, e tem um talento incrível, foi constantemente o melhor marcador das competições jovens em que Portugal estava inserido, e ele a jogar com jogadores 2 anos mais velhos. Sempre foi apontado como um dos grandes nomes do futuro do handball nacional, e o Sporting pagou, e bem pago, para o ter, assim como ao irmão, ao Francisco Costa, que é um jogador que tem 16 anos, e o Sporting, outro jogador talentoso, que já jogou na primeira divisão esta época, e canhoto, não é muito alto, mas é um jogador que tem também muitos recursos técnicos, pode ir à ponta também, e o Sporting pagou para ter futuro, basicamente foi isso que aconteceu. O Sporting viu que provavelmente não ia conseguir substituir convenientemente o Pedro Valdés, e o que fez foi, ok, então vamos reformular isto, e em vez de irmos ao choque e tentarmos ir buscar jogadores de nível semelhante, vamos buscar aqui miúdos para tentarmos, se calhar, não direi abdicar do título, porque o Sporting mesmo assim tem um plantel com qualidade, mas se calhar colocar-se propositadamente numa posição de underdog para desenvolver esta gente nova que tem. O Nathan é jovem, o André José é jovem, Francisco Costa muito jovem, o Martim Costa jovem, Folqueiro jovem, Belcaíde jovem, o próprio Gassama ainda deve ter para aí 26 anos, e portanto o Sporting colocou-se numa posição fez quase, como se diz na NBA, um rebuild à espera do futuro. Vamos ver se o futuro depois é risonho ou não. Com este plantel eu acho difícil o Sporting lutar, ser campeão e lutar pelo título, não tem as mesmas armas que o Porto e o Benfica, mas mesmo assim vai ser uma equipa que vai ser muito agradável de ver, tem jogadores com muito talento, ainda manteve o lateral direito alemão, portanto... ainda me falta falar nos pivôs. O Sporting perdeu o Doroschuk, o Tiago Rocha e o André Ev, e foi buscar um pivô dinamarquês ao Skjern, que é um pivô que eu nunca vi jogar, mas que do que andei a ver e a pesquisar, é um jogador que é para jogar nos 2 lados do campo. Tem números muito interessantes na Liga Dinamarquesa. Falou-se até inclusivamente que poderia reforçar o Aalborg, que é o atual campeão dinamarquês. E ele veio para o Sporting, é um jogador com 26 anos, 2 metros, que ataca e defende. Parece-me que o Sporting pode ter aqui um bom reforço. Eu não posso falar muito sobre ele porque nunca ouvi jogar. E foi buscar também o Erekle Arsenashvili, um pivô georgiano do ABC, que é um jogador
que tem futuro. Não acredito que vá fazer a diferença por aí além. É um jogador que precisa de algum trabalho do ponto de vista atlético, precisa ganhar algum peso, mas que tem talento, que evoluiu, que fez uma boa época no ABC. É um jogador que ataca e defende também, ainda muito jovem. E o Sporting basicamente fez esta reconstrução com muita juventude. Mantém o lateral direito alemão, o Schongard. Na lateral esquerda, acho que o Sporting não tem qualidade para. Não tem jogadores. Tem o Salvador que tem muito potencial, mas que é um miúdo que ainda tem muito para crescer. O Martim Costa começa a treinar em setembro, não defende, tem também muito talento, mas de capacidade, por exemplo, de tiro exterior não tem muita. Tem muitos jogadores muito capazes no 1 contra 1, mas pouco poder de fogo, na minha opinião. Falta-lhes claramente um pivô. Eu acho que eles ainda vão contratar um pivô, de certeza, porque só têm 2. E acho que lhes falta aqui ainda um pivô. Se forem buscar um bom pivô, ficam com uma equipa que vai ser muito, muito, muito engraçada de ver, porque de facto o Sporting no 1 contra 1, os jogadores de 1 contra 1 rápidos, talentosos, têm pouco poder de fogo. Neste momento tem pouca gente com capacidade para tirar de fora, por exemplo. E na defesa estão também um bocadinho mais curtos que no ano passado, porque o Sporting no ano passado tinha o melhor defensor do campeonato, volto a dizer, o Valdés, e tinha o Doroschuk, que era um defensor de enorme qualidade, juntando-lhe o Schongard, que também era um belíssimo defensor. O Sporting tinha aqui um bloco central bastante forte, e esta época perderam os 2 melhores defensores da equipa e não foram buscar ninguém que eu possa dizer que tenha a mesma qualidade, nem perto de nenhum dos outros 2. O Folquez é um defensor muito interessante, mas não é o Pedro Valdés, e o Tidemand, o pivô dinamarquês, eu não o conheço, mas também tenho dúvidas que vá dar na defesa aquilo que dava o Doroschuk, que era um pivô que na defesa tinha muita qualidade. E, portanto, acho que o Sporting, no cômputo geral, tem mais talento, tem mais futuro, mas para o imediato perde aqui alguma capacidade para discutir com as equipas que vai ter que enfrentar de Porto e Benfica. Acho que estão num patamar um bocadinho abaixo. Podem sempre surpreender. Num dia mau do Benfica ou do Porto, o Sporting é uma equipa para ganhar jogos. É essas equipas, é preciso ter muita cautela quando os defrontarmos, porque eles têm talento e, portanto, podem, num dia bom, causar muitos problemas. Mas se Benfica e Porto estiverem ao nível que eu acho que podem estar, acho que são equipas melhores e acho que são equipas para ganhar ao Sporting ambos os jogos. Focando então agora aqui no nosso plantel, com alguns nomes mais sonantes, outros se calhar nem tanto. Santiago, que análise é que faz aqui em entradas e saídas no nosso plantel? Sérgio, podemos dar... é que há aqui uma mexida que eu não sei, que ainda não está confirmada. Sim, passamos essa... teremos hipóteses, se calhar... fala-se de... Muito bem. Mas não sei, pá, sabes que eu de rumores, não é muito a minha... Sim, claro. Mas pronto, mas acho que é de se falar, porque já são muitas... Sim, já é muito fumo, já saiu já muito na fumo, imprensa sim. escrita e tudo mais. Parece que é aquele treinador de futsal que já trabalha, mas que não é apresentado. Exatamente, é um bocado isso. Mas então, saídas confirmadas no Benfica, apenas 3. João Paes, ponta esquerda e subcapitão da equipa, um jogador que era o único jogador que tinha sido campeão pelo Benfica, mas uma saída perfeitamente compreensível. Era um jogador que, na minha opinião, o Benfica já há alguns anos que precisava de fazer um upgrade no posto específico de ponta esquerda, e fê-lo
ajustando o ano passado com a saída do Fábio Vidrago, mas eu acho que o Benfica já há algum tempo precisava de fazer esta melhoria no posto específico com a saída do Paes e vindo um jogador mais consagrado. Saiu também o Kevin Nyoká, estava em fim de contrato, e também uma saída natural, um jogador que esta época até fez uma época razoável, só que era um jogador que é frustrante, porque era um jogador que em todos os jogos e ao longo da época ia do 8 ao 80 e mais vezes ao 8 do que ao 80, e portanto é um jogador que cometia muitos erros, que tomava más decisões em muitos momentos, e depois, mas de vez em quando era um jogador que do nada fazia o seu golo, criava o seu golo, conseguia desequilibrar no contra um, subia para atirar, portanto era um jogador com recursos, mas que na tomada de decisão, que é cada vez mais importante no handball, e em termos de leitura de jogo e presença de espírito e até alguma frieza, ele não a conseguia ter, e isso em muitos momentos prejudicava a equipa, e portanto foi uma saída natural, embora eu esta época até me tenha surpreendido, porque ele até na defesa em certas alturas conseguiu ajudar a equipa. E confirmado também foi a saída do Pedro Loureiro. Eu na época passada tinha dito aqui que ele não tinha qualidade para jogar no Benfica, fez uma época melhor do que aquilo que eu estava à espera. Ele em vários jogos entrou e conseguiu mostrar valor, portanto eu tenho que lhe reconhecer esse mérito, mas o Benfica naturalmente precisava aqui de um boost de qualidade na posição de pivô, e essa qualidade veio e virá, e portanto acho que é também uma saída completamente natural. A nível de entradas, antes de mais, eu convido todos a verem o programa o programa protagonista que passou na BTV e que foi na semana passada, creio que foi na terça-feira, talvez, terça ou quarta-feira, em que o treinador do Benfica, o Chema Rodrigues, foi entrevistado, e ele falou sobre alguns jogadores que já estão no plantel. Já tinha falado quando o Alexis Borges foi anunciado como o reforço do Benfica, já tinha falado sobre ele, e falou sobre os outros três que estão confirmados, e portanto ele falou melhor do que ninguém. Ele sabe o que é que foi buscar e o que é que os jogadores podem trazer, e curiosamente a opinião dele é mais ou menos coincidente com a minha, e portanto eu vou começar quase por ordem de que eles vieram a público. O primeiro foi o Grigorás, já para aí em fevereiro, março, saiu uma notícia no jornal a dizer que ele seria reforço do Benfica. É um internacional romeno que veio do Chambéry de França, uma equipa que fez uma boa época em França. É um internacional romeno, já passou pelo Grund Fustatavania da Hungria, que também é outra belíssima equipa do handball europeu, com muita tradição. E o que é que eu posso dizer sobre o Grigorás? É um jogador que eu pessoalmente eu esperava outro tipo de jogador. Quando eu soube que se ia contratar 2 laterais direitos e que o Bellone iria passar para central em definitivo, eu esperava que pelo menos um dos laterais direitos fosse um jogador que não deixasse qualquer tipo de dúvidas quanto à sua qualidade defensiva. Ou seja, eu entendi e disse aqui até várias vezes ao longo do ano que o Benfica precisava de defensores, e eu estava à espera que o Benfica contratasse um lateral direito que não oferecesse dúvidas do ponto de vista defensivo, e não foi isso que aconteceu. O Grigorás é um jogador que não defende. No Chambéry ele saía, portanto, não, só jogava quando a equipe, ou quando o seu colega de posição não estava a render, ele então ia jogar ao lado contrário e nessa altura defendia na ponta, ou
do lado próximo do banco para poder sair. Eu acho que é isso que vai acontecer também no Benfica outra vez. Mas é um jogador que não defende e, portanto, logo aí eu fiquei, não direi desiludido, mas fiquei... Não era bem isto que eu gostava que o Benfica fosse buscar. De todo modo, o Benfica já tinha um jogador que defendia mal, que era o Niocas, portanto é preciso ver em que problemas é que o Benfica resolveu com esta contratação. E o Grigoras é um jogador muito mais seguro do que o Niocas, é um jogador que toma melhores decisões, é um jogador que imprime mais segurança na circulação de bola, é um jogador que consegue jogar um contra um, que só para rematar, que combina bem com os pivôs, é um jogador que tem uma boa relação com bola, portanto não é uma vedeta, ninguém espera um Petar de Ordic canhoto, nem pouco mais ou menos, mas é um jogador que, para a fluidez do jogo da equipa, para manter a circulação da bola, para criar o seu golo, para subir e atirar e para combinar com os pivôs, é um jogador que dá todas as garantias e, portanto, nós vamos, espero eu, com ele reduzir o número de erros, nomeadamente na transição, que o Niocas era useiro nisso, erro na transição, falhas técnicas no ataque, passos para fora, decisões precipitadas de meter a bola no pivô à queima. Eu acho que com esta contratação acho que o Benfica vai reduzir bastante o número de erros não forçados. O Benfica em muitos jogos, eu lembro-me dos rescaldos das modalidades contigo e com o João muitas vezes apontava esse número de falhas técnicas que o Benfica teve sempre muito elevado ao longo da época. Portanto, o Benfica nunca teve um jogo escorreito, fluido, com continuidade no ataque, e eu acho que com o Grigoras as coisas vão funcionar um pouco melhor, e também com outro reforço que eu já vou falar daqui a pouco, que acho que o Benfica, com ele, as coisas vão sair com mais dinâmica, com uma dinâmica melhor e com mais fluidez. Este foi o primeiro, foi o Grigoras. Logo a seguir o Benfica anunciou e apresentou o Alexis Borges. É um jogador que dispensa apresentações, internacional português, vem trazer defesa, foi o melhor pivô português agora nos Jogos Olímpicos, não é que a seleção tenha feito uma competição por ele, não fez, pelo contrário, fez até uma prestação bem fraca, mas ele mostrou, apesar disso, mostrou lá aquilo que pode fazer, e o que pode fazer é defesa. É um jogador muito pesado, mas que enquadra muito bem com o adversário e que é muito difícil ultrapassar num contra um. É um jogador muito bom defensivamente, que lidera a defesa, que foi algo que o Chama chamou a atenção para isso. É um jogador que, em termos de liderança da defesa e de coordenação e de pôr os outros colegas a defender também melhor, é um jogador que, pelos seus posicionamentos e pela sua forma de jogar, põe toda a gente que está à volta dele em condições de defender melhor. E, portanto, eu acho que nesse aspecto o Benfica precisava muito disso, porque passámos a época, por exemplo, o Paulo Moreno, que fez uma belíssima época no ataque, mas na defesa tem muitas dificuldades. O Matic, durante a época inteira, não conseguiu ajudar, no ataque então foi zero, e o Alexis basicamente o Benfica tinha dois pivôs para usar, um que só atacava e o outro que só defendia, e agora passa a ter o Alexis que ataca e defende, e vamos ver se depois não vem ainda mais outro que ainda ataca melhor que o Alexis e defende tão bem como o Alexis, pelo menos. E portanto acho que o Benfica com o Alexis ganha uma opção muito importante, já disse a parte defensiva, mas também no ataque. Porquê? Porque eu em conversa no outro dia até escrevi no Fórum Ser Benfiquista que uma das dificuldades que o Benfica teve ao longo da época foi não ter pivôs que conseguissem dividir a defesa. Isto é, o Paulo Moreno fez uma época muito boa no ataque, de facto fez muitos golos, mas o Paulo Moreno é um jogador de aproveitar os espaços, isto é, a primeira linha desequilibra
e o Paulo Moreno vem nas costas das ajudas, consegue-se desmarcar muito bem, tem uma intuição muito boa para a desmarcação, para receber a bola e para fazer gol. Mas em termos de trabalho para libertar os colegas, portanto, dividir a defesa, bloquear, amarrar defensores, é um jogador que tem um bocadinho mais dificuldade. Não é tão forte nesse momento. E o Alexis, até pela imponência física que tem, é um jogador que pesa uns 110 quilos, talvez, pela imponência física que tem e pela forma que ele tem de bloquear, portanto, os bloqueios do Alexis são mais efetivos que os do Paulo Moreno. O Paulo Moreno normalmente o bloqueia para depois desfazer e aparecer no espaço para receber a bola. O Alexis não. O Alexis é o jogador que amarra o defensor, bloqueia, amarra e permite que os colegas da primeira linha ou quem vem na continuidade nas pontas possa ter mais espaços ali na zona central e, portanto, nós, tendo um jogador destes que divide a defesa, nós vamos conseguir mais facilmente arranjar espaço, tanto para os atiradores, no caso do Petar, no Grigorás, como para quem é esguio e consegue aproveitar os buracos na defesa, normalmente o Kukic e o Bellon. E eu acho que era uma necessidade premente que o Benfica tinha, e o Alexis é um reforço que é excelente e que encaixa perfeitamente nas necessidades da equipa. E eu tenho esperança que ele, enquanto cubano, os cubanos têm a fama de serem excelentes profissionais e de serem atletas respeitadores e que cumprem com aquilo que lhes é pedido no treino e no jogo. Tenho esperança que ele seja também, traga também esse profissionalismo e se empenhe, venha empenhado e venha com vontade de ajudar o Benfica a chegar aos títulos. Logo mais tarde, o Benfica contratou, foi uma contratação que até gerou alguns comentários, que eu tive curiosidade de ir ver, de pessoas que não conhecem o jogador. Contratou o Jonas Kjellman, que eu creio que é assim que se pronuncia em sueco, que é um ponta esquerda que veio do PIK Zagreb, que tem 40 anos. E eu, obviamente, quando fui ver os comentários, toda a gente, aí 40 anos e não sei o quê, uma jovem promessa, isto e aquilo, mas é difícil. O Kalman, vou-lhe chamar Kalman, que é mais fácil, ele tem uma. O Chema falou sobre ele, deteve-se a falar sobre ele, porque eu acho que o Kalman vai ser um jogador fundamental para a equipa do Benfica esta época. Por duas razões. Primeira, e mais óbvia de todas, é o Benfica deixa de precisar de fazer uma substituição quando o Petar está do lado contrário ao banco. O Benfica andou a jogar com o Arnau Garcia na ponta, esta época andou a jogar com o Arnau Garcia na ponta para depois o Arnau poder defender. O Chema andou ali com invenções, literalmente com invenções para conseguir acomodar o Petar quando o Petar estava do lado longe do banco, para não ter que o tirar e ele não ter que atravessar o campo e prejudicar-nos na transição defensiva. E o Kalman resolve em definitivo esse problema, porque é um extraordinário defensor, é um jogador com 2 metros, é um jogador forte fisicamente, a ponta é muito invulgar aquela envergadura e aquela altura, e portanto ele resolve em definitivo esse problema. O Kalman vai defender, segundo, e o Petar vai defender sempre na ponta, e acabaram-se aí as invenções e meter o Arnau a jogar na ponta e tudo mais. Portanto, esse problema é um problema que ele resolve, que é o mais óbvio de todos, e foi logo que o Chama referiu, que vai ser importantíssimo, porque temos o Petar e o Petar não defende, e portanto o Petar vai defender para a ponta, e o Kalman, que nem, mesmo no PIK Zagreb, que era onde ele estava agora, nunca defendia na ponta, defendia sempre mais na zona central, e portanto acho que é um jogador que vai resolver logo esse problema. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um jogador que dizem, obviamente que eu só andei a fazer perguntas, porque nunca falei com ele na minha vida, como é evidente, mas dizem que é um dos melhores profissionais que está no handball há muitos, muitos anos, que é um jogador extraordinariamente profissional, que é um profissionalão, daqueles que, aliás, só isso explica ele aos 40 anos manter-se no nível que está.
Ele dizem que é um jogador que é exemplar no treino e no jogo, e tanto que ele vem de uma equipa onde ele era titular, de uma das melhores equipas europeias. Ele era titular do PIK Szeged, era a primeira opção do Juan Carlos Pastor nessa posição. O PIK Szeged, esta época, resolveu reformular a sua ponta e deixou sair os 2 jogadores que tinha, mas ele, para título de exemplo, o PIK Szeged foi finalista do campeonato húngaro e campeão, venceu o Veszprém na final, nos 2 jogos. Ele nos 2 jogos fez 5 golos num e 4 golos no outro. Contra o Porto, na Liga dos Campeões na Hungria, fez 6 golos. E, portanto, é um jogador que ainda mantém um nível bastante elevado. Não é alguém que vem já... Obviamente que ele tem coisas que já não faz, como fazia há muitos anos, já não é tão rápido, já não consegue defender como avançado como fazia antes. Ele era um defensor avançado que causava muitos problemas às defesas contrárias, mas é um jogador ainda com muitas qualidades. Sai muito bem para o contra-ataque, é um jogador que, quando em ataque posicional, vem muito bem fora na continuidade, porque tem 2 metros e tem uma característica que é muito rara nos pontas, que consegue atirar da primeira linha. Portanto, quando ele vem por fora, pode subir e pode atirar, e é uma ameaça que é muito pouco comum, e portanto vai nos dar essa solução de continuidade que nós não tínhamos antes. E depois é um jogador, conforme o Chema referiu, que conhece o sistema de jogo e vai ser quase como um treinador adjunto dentro de campo. O Chema vem da escola do Juan Carlos Pastor, a escola de Valladolid, e o Kalman joga há mais de uma década debaixo desses princípios, e portanto conhece como ninguém. É um jogador que vai chegar e vai jogar, porque não vai precisar que lhe digam o que fazer, porque ele já sabe. E eu acredito que ele... tem uma outra coisa, que é um jogador que joga muito bem como segundo pivô, precisamente porque tem 2 metros, entra muito bem para dentro, e quando faz as entradas a segundo pivô tem qualidade de receber a bola lá dentro e fazer golo. É um jogador que, apesar dos 40 anos e apesar do bilhete de identidade, vem-nos dar muitas soluções que não tínhamos. Além de, obviamente, toda a sua experiência e saber como é que se ganha, saber como é que se ganha um adversário mais forte. Tudo isso parece-me também que veio motivado, até das publicações que ele tem feito nas redes sociais, dizer que está a adorar a cidade e o clube. Portanto, parece-me que é um jogador entusiasmado. É um jogador que também tem certamente compromisso com o treinador, porque eles jogaram juntos 5 épocas. O Chema e o Kalman jogaram juntos 5 épocas, portanto, além de tudo, portanto, devem ter essa relação, e portanto acredito que o Chema vai conseguir tirar rendimento dele, e portanto acho que é uma belíssima contratação. Resolve-nos problemas, que isso é que é o mais importante. Quando se traz um jogador, tem que ser à procura de resolver alguma coisa, e o Kalman resolve-nos problemas. E portanto tenho uma expectativa muito alta, e além disso é um jogador tituladíssimo. Tem 3 Ligas dos Campeões, 2 campeonatos húngaros, uma porrada de campeonatos espanhóis, uma medalha de prata olímpica. Portanto, acho que, sob todos os aspectos, acho que é uma contratação na mousse. Acho que é acertadíssimo. E pronto, espero que ele não tenha nenhum problema físico, que não tem tido ao longo da carreira. Portanto, tem sido um jogador sempre saudável. O Chema disse que ele estava como um touro fisicamente, portanto vamos acreditar que ele está aí para as curvas, e que tem pelo menos, no mínimo, um ano de grande nível ainda para dar ao Benfica. E eu acredito perfeitamente que sim, porque o nível dele no ano passado é um nível muito superior àquele que o João Paes tinha, e portanto acho que o Benfica faz um upgrade claro nesta posição, e traz um jogador que é um jogador fantástico, e que vai ser bom de ver no nosso pavilhão. Depois, por último, confirmado está o Tadej Klyun, que é um lateral direito esloveno que custou a apresentar. O rapaz andou a treinar 2 semanas quase no Benfica, e estava a custar a ser anunciado. Quase que foi preciso pedir, por favor,
E curiosamente nem teve direito, um detalhe que nem teve direito à publicação nas redes sociais. Foi anunciado na BTV, mas não foi anunciado nas redes sociais do clube, o que eu achei um bocadinho, no mínimo, desagradável para o jogador. De qualquer das maneiras, é um jovem, eu não o conhecia. Fui ver jogos, ele jogava, vem de uma das melhores escolas de handball do mundo, que é o Célia da Eslovénia. É um internacional pelas camadas jovens da seleção eslovena, e eu não o conhecia, nunca o tinha visto jogar, então quando soube que ele vinha para o Benfica, fui ver 2 jogos da Liga dos Campeões desta época, onde ele participou, e onde fez num jogo, creio, 6 golos e no outro 5 golos. O Chema falou sobre ele e disse que era um jogador que sabia fazer tudo e que tinha muito boa mobilidade para a altura que tem. E ele próprio, depois, em declarações à BTV, disse que era um jogador que era bastante rápido e que se considerava ele próprio um atirador. E eu, daquilo que vi, acho que concordo com estas autoanálises e análises do treinador. Acho que é um jogador muito talentoso, tecnicamente irrepreensível, um jogador muito alto, tem 1,97 m, e para a altura que tem, de facto, é um jogador muito rápido. É um jogador que consegue sair muito fácil da finta, tanto para fora, que é uma característica que o Niocas tinha e que este jogador também tem, que é fintar para o lado de fora, e que não é muito habitual nos canhotos, e portanto acho que é uma arma que ele pode aqui utilizar, e portanto é um jogador que sai muito rápido dessa finta de corpo para o lado direito, e eu gostei de ver essa característica dele. É um jogador que atira muitíssimo bem, não com muita força porque ele é muito magro. Ele é um jogador muito leve, portanto vai ter que, como se diz na gíria, botar corpo, vai ter que ganhar aqui uns 5, 10 quilos de massa muscular. O próprio Chema disse isso, que vão tentar pô-lo um bocado mais forte. Mas é um jogador que pareceu-me, pelo menos, ter bons princípios defensivos, mas tem esse problema, que é, de facto, é um jogador muito, muito leve, e, portanto, no 1 contra 1, no choque, no confronto físico, é um jogador que ainda vai ter que crescer, porque, de facto, apesar dele enquadrar bem com o adversário na defesa, até ter boas noções defensivas, mas de facto, quando vão para cima dele, tem alguma dificuldade em segurar o adversário. Eu acredito que se nestas 5, 6 semanas que vai haver de trabalho e de preparação até ao jogo, até à eliminatória europeia, eu acredito que o Benfica vai ter um plano especial para ele de comer aí deixar as sardinhas de lado e comer aí umas feijoadas e ter um plano nutricional para ele e de musculação, porque ele precisa de facto de ganhar aqui alguma massa muscular. Se ele, ganhando essa massa muscular, não perder a mobilidade que tem, eu acho que o Benfica pode ter acertado aqui num grande talento. Não posso garantir que isso vai acontecer, como é óbvio, mas parece-me que o Benfica pode ter tido aqui olho para um jogador que pode até nem ser esta época, mas que nas próximas épocas, acho que ele assinou por 4 anos, e acho que pelo menos se não for já nesta, acho que nas próximas épocas o Benfica pode ter aqui um jogador de enorme qualidade. Mas lá está dependente, na minha opinião, desse crescimento atlético que eu acho que ele precisa de ter, e de preservar as suas melhores qualidades, que é o tiro exterior. Se ele ganhar também se ele ganhar massa muscular, o tiro também naturalmente vai sair mais forte, e se mantiver a mobilidade que eu disse que ele tinha para um corpo de 1,97 m, acho que é um reforço que podemos ter tido aqui um jackpot, apanhar um jogador numa fase ainda muito precoce, mas que tem um talento de facto que me parece muito, muito relevante. Os jogos que eu vi foram com 2 equipas fortes, foi com o Vesperm e creio que com o Aalborg da Dinamarca, e ele faz 5, 6 golos de várias formas. Gostei muito, até eu fiquei quando soube que era ele, eu pensei, pronto, já estão a inventar, mas depois quando fui ver,
tive que me render àquilo que estava a ver, e de facto quem detectou este jogador, acho que teve olho. Vamos ver se corre bem. Eu acredito que sim, acredito que vai correr, até porque ele, mesmo a própria morfologia dele, é um jogador bastante largo de ombros. Acho que tem estrutura para aguentar esse crescimento muscular que eu acho que ele precisa. Muito bem, Santiago, sobre mais alguma coisa? Ou queres falar sobre o rumor? Quero, porque há tanto fumo que quase certeza que nos próximos dias se vai confirmar essa entrada. Aparentemente o Benfica vai contratar o Rogério Moraes Ferreira, um internacional brasileiro que está agora nos Jogos Olímpicos, que vem do Veszprém da Hungria. E muito resumidamente o que eu posso dizer é que é um dos melhores pivôs do mundo. É um jogador com 2,4 m, mais de 120 kg, um autêntico animal nos dois lados do campo, um jogador que dispensa apresentações, que era uma opção regular numa das melhores equipas do mundo, tem 27 anos, não tem problemas físicos, foi bicampeão europeu no Vardar da Macedónia. É um jogador que, a confirmar-se, faz-nos subir ainda mais um patamar de qualidade, porque aquilo que eu disse em relação ao Alexis vale para o Rogério Moraes, e com um acrescento ainda, que é eles os dois em conjunto na defesa vão formar um bloco central defensivo muito forte, e eu sei de duas pessoas que vão adorar ver estes dois jogadores em ação, e essas duas pessoas são Sergei Hernandes e Gustavo Capdeville, porque na época passada o Benfica tinha de facto carências defensivas. Embora o Benfica na época passada tenha feito uma época melhor do ponto de vista defensivo do que ofensivo, o Benfica teve muito mais dificuldades em implementar aquilo que o Chema queria do ponto de vista ofensivo do que do ponto de vista defensivo. O rendimento defensivo da equipa foi superior àquilo que fez no ataque, mas ainda assim a qualidade individual dos defensores do Benfica não era muita. E esta época o Benfica traz 3 defensores de enormíssima qualidade. A confirmar-se ao Rogério Moraes são Rogério Moraes, Alexis Borges e Jonas Kalman. São 3 jogadores para entrar diretamente no set defensivo, e eu acho que os guarda-redes do Benfica vão ganhar muito, muito mesmo com estas 3 adições. São 3 jogadores que são bons defensores individualmente e são bons defensores coletivamente. Não é só eles serem difíceis de ultrapassar num contra um. São jogador, por exemplo, o Kalman é um jogador que é extremamente inteligente na dissuasão, é um jogador que quando a bola está do lado contrário e regressa ao seu lado, é um jogador que consegue algumas interseções e consegue sair bem para o contra-ataque, e depois ganhamos o Kalman 2 metros, Rogério Moraes 2,4 m, o Alexis Borges 1,96 m, o Kliun, se ganhar a massa muscular que eu referi, ele de certeza que vai defender 1,97 m. Petar Jordic a defender na ponta 1,97 m. Ole Ramel, se não sair, 1,90 m e 2,93 m a defender deste lado. Quer dizer, o Benfica fica com um set defensivo já muito, muito interessante, e isso vai ajudar muito os nossos guarda-redes, tanto o Sergei como o Gustavo, que já fizeram 2 belíssimas épocas, tanto um como o outro, e eu acho que o Benfica, se contratar o Rogério Moraes, acho que o Benfica está com um plantel muito, 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 muito melhor do que tinha a época passada. E quanto a minha única deficiência que este plantel tem é não haver nenhuma rotação ao Petar, isto no ataque, ou seja, o Belone vai passar para a central em definitivo. O Chema assumiu isso sem rodeios na entrevista que deu,
disse que o Bellone era um jogador que toma boas decisões, que é um jogador muito inteligente, que é rápido e que faz a equipa jogar e que, portanto, no esquema que ele quer implementar, faz sentido ter um jogador como o Bellone a partir da zona central, que é onde a bola vai andar mais tempo. Portanto, o Kukic ganhou, como contratamos 2 laterais direitos, ganhou uma alternativa. Não deixa de ser uma adaptação, mas é uma alternativa ao Kukic, que é o Bellone. E depois, ao Petar, nós não temos ninguém que dê garantias no ataque. Por exemplo, num jogo em que o Petar não esteja com o tiro afinado, nós temos o Arnal, que fez uma boa época, mais como defensor e a desenrascar na ponta, e que fez uma época até acima do que aquilo que eu esperava que ele fizesse no ataque. E temos o Luciano Silva, que esta época já teve muito poucos minutos, e com as alternativas que existem e que vão existir no plantel desta época, eu duvido que ele vá ter mais do que aqueles que teve, a não ser que dê um salto de qualidade que me surpreenda, e aí, mas sinceramente eu não estou a ver isso acontecer. Portanto, eu acho que o Benfica, eu já ouvi dizer que o Benfica vai libertar o Matites, para não ficar com 4 pivôs, acho que ele vai sair, e saindo o Matites, eu acho que o Benfica podia, sinceramente, acho que a opção mais para ter o plantel perfeito, entre aspas, era emprestar o Luciano, deixar sair o Matites e encontrar uma solução que fosse mais, não é preciso nenhum craque, não é preciso, mas alguém que desse uma resposta um bocadinho melhor no ataque, e se defendesse então tanto melhor. Um jogador experiente, olha, um Pedro Cruz, por exemplo, que foi para o Porto, ou um jogador experiente, ou então em alternativa uma jovem promessa que pudesse acrescentar aqui qualquer coisa, porque também temos que ter noção que se o Benfica se apurar para as competições europeias, para a fase de grupos da Taça EHF, o Benfica vai ter mais 12 jogos do que teve a época passada. Santiago, fazendo já aqui aproveitando aqui essa tua deixa e fazendo já aqui o gancho, já vamos aqui com um episódio longo, uma grande análise, super bem preparado, como sempre. Aqui uma pequena antevisão sobre as competições europeias, Santiago. Olha, muito rapidamente, o Benfica tem 2 eliminatórias para disputar, se quiser estar na fase de grupos da EHF European League, e o Benfica vai jogar foi cabeça de série nesta primeira eliminatória, que é a segunda, e vai jogar contra o Kriens Luzern da Suíça. É uma equipa que tem melhores individualidades do que a equipa austríaca da época passada. Eu nunca os vi jogar, mas olhando para o plantel, eles foram contratar um lateral direito muito alto ao Vardar, que é o Josip Vekic, que é um jogador que tem qualidade, tem 2 metros e mais de 2 metros e 10, salvo erro, que é um excelente defensor e que naquela equipa também vai de certeza atacar e portanto tem alguma capacidade de tiro exterior. Tem um jogador esloveno que eu até nem me importava muito que ele viesse para o Benfica, que é o Janusz Lapania, que já passou pelo Tatan Prezov da Eslováquia e já passou aqui pelos pavilhões em Portugal, e por isso é que eu digo que não me importava que ele viesse para o Benfica, porque ele causou muitos problemas ao Sporting aqui há 1-2 épocas, na Liga dos Campeões. Portanto, é um jogador que ainda não é muito, já tem 26, acho eu, 26, 27 anos, mas que é um jogador bastante criativo e que tem qualidade. E tem também um jogador bielorrusso, o Relev Arbuz, que é um jogador com qualidade no tiro exterior. Portanto, tem aqui tem também um guarda-redes, o Rok Zaponsek, o esloveno, que também tem valor. Portanto, eles têm aqui 4, 5 jogadores de qualidade, de bastante qualidade. Portanto, não será uma equipa não será uma equipa para esmagar, não será uma equipa que vai dar trabalho. Nós temos que estar a bom nível para conseguir eliminá-los. Em termos de nomes, por exemplo, é uma equipa que impressiona mais do que a equipa austríaca que nos eliminou na época anterior. Portanto, todo o cuidado é pouco contra esta equipa suíça. Obviamente, confirmando-se o Rogério Moraes, e mesmo que não se confirme o Rogério Moraes, que mesmo só entre aspas, com os jogadores que temos atualmente, o Benfica tem mais do que qualidade
para os eliminar, tem mais soluções, tem mais equipas, já não tem esta necessidade toda, portanto já não vai passar por um processo de adaptação a novas ideias do treinador, a integrar todos os jogadores, portanto os jogadores já conhecem aquilo, quais são as ideias do treinador, portanto nós partimos para esta época num patamar superior, muito superior àquele que partimos na época passada, portanto nós agora estamos a trabalhar em cima de um ano de trabalho com este treinador, com estas ideias e com este plantel, porque ao fim e ao cabo, mesmo que saia o Matites, vai sair com minutos relevantes, saem Niocas e Matites, não sai mais ninguém, e entram 5 jogadores todos para acrescentar. Portanto, o Benfica vai ter mais soluções, vai ter um plantel mais profundo. É evidente que podia ainda, conforme eu disse, fazer-se aqui mais um ajuste, mas o Benfica tem a obrigação de passar esta equipa. Pode ainda não fazer uma exibição estrondosa, mas acho que o Benfica tem mais do que qualidade para passar esta equipa com o relativo à vontade e depois esperar o sorteio. E aí é que podemos ter aqui um dissabor ou não, dependendo do que acontecer aqui na segunda eliminatória, por uma razão muito simples. O Benfica, se os cabeças de série passarem todos, à próxima fase, o Benfica na fase seguinte não vai ser cabeça de série. E não sendo cabeça de série, há equipas aí que são muito complicadas. Por exemplo, o Benfica pode sair um Rhein-Neckar-Löwen da Alemanha e contra essa equipa alemã o Benfica já não será favorito e pode mesmo ficar e não ficar pelo caminho e não chegar à fase de grupos. No entanto, eu acho que há boas probabilidades de caírem 2 cabeças de série e o Benfica ser cabeça de série também na fase seguinte, porque o Benfica está dependente da eliminação de uma de 4 equipas que estão à sua frente no ranking. Uma delas é o Prolet da Macedónia, e o Prolet da Macedónia vai jogar contra uma equipa que é mais forte e, portanto, eu acho que eles podem perfeitamente ser eliminados. É uma equipa modesta da Liga da Macedónia, que foi substituir o Metalurg, que não se inscreveu nas competições europeias, e portanto eu acho que essa equipa macedónia vai ficar pelo caminho, e ficando pelo caminho o Benfica passando, será cabeça de série no sorteio, e sendo cabeça de série no sorteio as coisas mudam de figura, e obviamente que continua a haver equipas fortes, mas creio que terá muito mais probabilidade de estar na fase de grupos, e estando na fase de grupos são depois mais 10 jogos que vai ter que fazer. Também por aí eu acho que esse ajuste na rotação ao Petar era necessário, porque uma coisa é nós termos, portanto, os 4 jogos grandes, mais os 2 jogos da Final Four da Taça, 6, mais os 2 jogos com o Águas Santas, 8, e os 2 jogos que fizemos na competição europeia, 10 jogos a série na época anterior. No total tivemos 10 jogos competitivos na época anterior, e nesta época, só nas competições europeias, vamos ter 2, previsivelmente 14, no mínimo, se não passarmos. Se passarmos vão ser 16. Só nas competições europeias, mais a taça e mais os jogos do campeonato competitivos normalmente. Portanto, estamos a falar de uma época muito mais desgastante do que aquela que tivemos em 2020, 2021. E, portanto, talvez até para podermos também descansar os 40 anos do Kalman, porque é preciso ter atenção que, ok, que ele está bem fisicamente, mas não deixam de ser 40 anos, talvez fosse necessário fazer aí esse ajuste. Na minha opinião, eu acho que o plantel ficava mesmo no ponto, fazendo esse ajuste. Volto a dizer que não é preciso nenhum craque, nenhum jogador caríssimo, nada disso. Só acho que é preciso o jogador certo para aquela posição, até para não mexer também com o balneário, porque o Petar certamente é um dos líderes do balneário e não cairia bem de certeza no grupo vir um craque para bancar o Petar. Isso nem faz qualquer sentido, mas vir alguém que pudesse pontualmente rendê-lo, até ser titular eventualmente até nos jogos mais pequenos, para podermos usar o Keita também de início e descansar o Kalman em alguns jogos. Portanto, acho que seria bom o Benfica arranjar essa solução. Não sei se vai acontecer ou não. Admito que o Benfica também já fez um esforço orçamental significativo para trazer os jogadores que trouxe, e portanto pode não haver já essa disponibilidade
financeira para dar esse último retoque ao plantel. Em todo caso, o plantel é muito melhor do que na época passada, tem mais soluções, tem jogadores, o Benfica trouxe 3 jogadores de grande nível, de grande nível, tem melhores defensores e mais defensores do que tinha a época passada, e esse era um problema que a equipa tinha e que o Benfica procurou ir bem resolver. Tem mais altura, tem mais peso, tem mais experiência internacional, portanto eu acho que à partida para a época estou em condições de dizer que depois do ano 0 temos aqui um claro ano 1. E portanto a partir daqui palavra à equipa técnica e palavra aos jogadores. A equipa tem que jogar mais do que jogou na época passada. O Benfica não praticou um handball por aí além na época anterior, nem pouco mais ou menos. Eu disse-o várias vezes, até em conversa no nosso grupo, referi-o várias vezes. O Benfica não jogou um handball vistoso. É óbvio que a qualidade do treino com a falta de opções e a qualidade de jogo com as individualidades que nós tínhamos era difícil, com os ajustes que tínhamos de fazer, substituições de defesa-ataque e tudo mais. Era complicado apresentar handball de alto nível com aquilo que tínhamos. Esta época, boa parte desses fatores não vão existir e, portanto, o que eu espero é que a equipa, e o que eu espero, e o que se exige, e acho que o que os responsáveis do Benfica têm que exigir, a equipa técnica tem que exigir dos jogadores e os jogadores têm que entregar essa qualidade de jogo, esse empenho, e se o fizerem, eu acredito que o Benfica vai discutir o campeonato taco a taco com o Porto até ao fim. Volto a dizer, acho que o Porto é o principal candidato ao título, tem cultura de vitória, tem ritmo de Liga dos Campeões, tem uma equipa muito experiente, um grande treinador, mas eu acho que esta época o Benfica já não é o coitadinho que vai ali à espera que o Porto tenha um debacle geral e para poder ganhar um jogo. Acho que o Benfica tem armas para discutir os jogos com o Porto. E sobretudo o Benfica esta época não pode falhar, tem que ganhar os 2 jogos ao Sporting. Isso é uma exigência que tem que ser feita com o plantel que o Sporting tem atualmente, a não ser que o Sporting vá buscar ainda mais 1 ou 2 jogadores, e aí a conversa, aqui o contexto pode mudar desta afirmação, mas com o plantel que o Sporting tem atualmente e com o plantel que o Benfica é favorito nos 2 jogos contra o Sporting e tem contra mim que os vencer. E depois contra o Porto dar o máximo, ser mais inteligente, como o Chema referiu várias vezes, quer jogar um handball inteligente. Acho que o Benfica tem que ser mais inteligente, tem que pôr os 2 pivôs que contratou, que são extraordinários jogadores, a massacrar a defesa do Porto, que vai ser fortíssima, e eu acho que esse vai ser um confronto que vai ser duríssimo para uns e outros. O Benfica vai ter 2 pivôs capazes de combater dentro da muralha defensiva que o Porto tem, e depois temos que querer ganhar o campeonato mais do que eles. Acho que a vontade também vai ter aqui um peso significativo. Acho que o Porto é uma equipa que já vem em cruise control há muitos anos, tem este hábito de ganhar e nunca foi contestado a sério. E acho que o Benfica, esta época, tem que ir para cima deles, e é um mérito que eu dou ao Chema e à equipa na época passada. Apesar dos poucos recursos, o Benfica foi sempre à luta e nunca desistiu, e mesmo apanhando-se a perder por 3, 4 golos, nunca deixou que as diferenças de marcador abrir para 6, 7, 8, 10 golos, nada disso. Lutou sempre e foi sempre tentar buscar um resultado melhor. Concedo isso à equipa, apesar de depois, antagonicamente, nos jogos mais pequenos na final da temporada, ter cometido 2 erros que eu acho inadmissíveis. Nos jogos grandes a equipa foi sempre à luta, tentou sempre, nunca baixou os braços, tentou sempre ir buscar os resultados, conseguiu 2 resultados, perdeu os 2 jogos por 2 gols. Se o Benfica mantiver a atitude e apresentar melhor qualidade de jogo com os jogadores que tem atualmente, acho que temos condições para discutir os jogos com o Porto e, por consequência, temos condições para discutir o título. Não sendo, mais uma vez e refiro, os principais candidatos. Somos candidatos claros ao título, mas não somos os favoritos a conquistar esse título,
porque eu acho que, como em tudo, Candeia que vai à frente a Lumia 2 vezes. Muito bem, meu amigo Santiago, quase 2 horinhas de conversa, uma verdadeira aula. Usamos este chavão tantas vezes, mas é que é mesmo verdade. Análise aos reforços, aos nossos adversários neste campeonato. Fizemos também aqui uma pequena análise ao nosso plantel. Pequena, não. Veremos então se teremos mais surpresas ou não durante os próximos dias. Cá estaremos depois com o Santiago para falarmos sobre essas surpresas e também sobre a primeira jornada europeia. Santiago, meu amigo, alguma nota final que queiras deixar? Algum agradecimento? Algum abraço? Sérgio, um abraço para ti por me aturares quase 2 horas, eu entusiasmo um bocado. Não, porra, fogo. E pronto, e quando me apanho a falar é sempre, é sempre seguido. Também são ossos do ofício. Obrigado mais uma vez por teres lembrado de mim. Espero, sinceramente, estou com muito boas expectativas para esta época. Acho que o Benfica precisa urgentemente, não ganha um campeonato de handball há 13 anos, acho que é demasiado tempo para o Benfica estar sem esse título. Acho que temos condições finalmente ao fim de alguns anos para lutar olhos nos olhos com o principal adversário. E portanto espero grandes confrontos, quero que os pavilhões abram para poder ir ver a equipa. E o que eu peço a quem vir isto é que apoie a equipa, porque também nós, adeptos, vamos ser muito importantes, principalmente nos jogos grandes. Eu vi há pouco tempo, uma entrevista do Carlos Rezende no Porto Canal, em que ele realçou a relevância do público no handball, quer na pressão sobre a arbitragem, quer na galvanização da equipa, e portanto a importância que isso tem para os atletas e para quem está dentro da equipa. E por isso, a quem tiver conseguido resistir a estas 2 horas a ouvir-me falar, o que eu peço é que vão aos pavilhões, porque eu estou convicto que vai valer a pena. Acho que o Benfica vai jogar bom handball, tem grandes jogadores. Vamos ter em princípio, dois craques internacionais a jogar no nosso pavilhão, jogadores lendários do handball mundial. E o handball está em grande em Portugal, e portanto vão ao pavilhão, a equipa vai precisar muito de apoio, e é isso que eu peço a quem nos ouvir, e pronto, e um abraço para todos, e encontrar-nos-emos certamente ao longo da época para falar sobre isso, e esperemos que com notícias muito positivas da nossa equipe. É isso mesmo, Santiago. Espero que em breve possamos estar então nos pavilhões, que isso é o que nós já estamos mesmo a precisar. Santiago, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço, sempre disponível, sempre prestável. Já é aqui a cara também daqui do Benfica Independente. Somos um leque de pessoas que tentamos dar voz ou dar também palco merecido ao ecletismo do nosso clube, às modalidades de pavilhão, neste caso. A todos os que nos assistiram a este episódio, deixar-vos um aviso que veremos fazer um episódio idêntico para todas as outras modalidades de pavilhão também. O vôlei, o hóquei patins, o futsal e o basquete. Faremos um episódio idêntico a este e depois então em breve faremos também o nosso já rescaldo semanal das modalidades, mas mais para a frente, tentando sempre complementar com pequenos conteúdos mais dinâmicos sobre alguma jornada europeia ou algo assim, por exemplo aqui com o Santiago. Portanto, não se esqueçam de acompanhar o nosso canal e de subscrever, que é fundamental para estarem sempre a par de todas as novidades e todos os vídeos. Deixar-vos um abraço, vemo-nos em breve. Viva o Benfica. Tchau, Santiago. Viva o Benfica.